Bem-vindos ao Estúdio do Livro, mais uma edição do nosso Conversa de Jornalista, em plena Praça da Alfândega, durante a 70ª Feira do Livro. Hoje temos a grata satisfação de receber Fátima Terezinha dos Santos. Fátima Terezinha dos Santos, que se debruçou sobre um tema extremamente importante para o brasileiro, extremamente importante para a sociedade brasileira e que efetivamente vimos a sua importância sobremaneira durante a pandemia, em que nós tivemos algo que nos trouxe a Constituição de 88, que é, de fato, o tripé da Seguridade Social, em que uma das pernas desse tripé, dois são Previdência e Assistência Social, mas um muito importante é a saúde. E o Sistema Único de Saúde é a base de toda essa estrutura, atendendo a população num país tão desigual como o nosso. Fátima, bem-vinda, e gostaríamos de saber o que motivou pesquisar e escrever sobre o Sistema Único de Saúde e trazer essa obra que nós temos aqui, o SUS, universal, inclusivo e dinâmico. Fátima. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade de contar um pouquinho sobre a construção do livro do SUS. Num primeiro momento, eu comecei a atuar na área da saúde na década de 70, né? Eu comecei no Hospital Psiquiátrico São Pedro, onde não exigiam nenhuma experiência de enfermagem, e eu fiquei encantada com a área da saúde. Aí vou fazer o curso de auxiliar de enfermagem. Fiz o curso de auxiliar de enfermagem, fui trabalhar no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Na mesma década, entrei para o INAMPS. Ainda na década de 70, tive a oportunidade de acompanhar um movimento social de saúde onde o pessoal reivindicava um sistema mais inclusivo, porque na época o sistema exigia um credencial para ser atendido na área da saúde, né? Então, as pessoas que não contribuíam eram designadas como indigentes. E na década de 80, em 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde todos esses movimentos se reuniram para sistematizar e estruturar um plano de saúde que fosse inclusivo. E, na época, era uma época bem agitada e tal. E, nessa conferência, foi estruturado e sistematizado um sistema de saúde inclusivo para todas as pessoas. 2 anos depois, na Constituição de 88, essas propostas lá desta conferência, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, foram acolhidas pelos parlamentares. Enfim, a Constituição Federal de 88 acolhe essas propostas. E constitui esse sistema chamado Seguridade Social, em que a saúde assume uma importância fundamental porque fica gravada na Constituição, né? Com certeza. Aí nasce o Sistema Único de Saúde. 2 anos depois, o Sistema de Saúde recebe seu registro como regulamentado, né? E surge regulamentado o Sistema Único de Saúde, com 5 artigos na Constituição Federal, 196 a 200, onde a Lei 8.080 detalha esses artigos. Essa Lei 8.080 é a lei do SUS. Consta 53 artigos, que é o detalhamento dos 5 artigos da Constituição Federal. Esse é o fundamento do livro, uma pesquisa legislativa e também histórica, é isso? Histórica, e esses 5 artigos, que são detalhados em 53 artigos na Lei 8080, são detalhados
uma linguagem simples, objetiva e didática no livro do SUS. Hoje o SUS tem recursos para atender a população, ou nós estamos vendo aí um debate grande sobre corte de gastos sociais, e a ministra Nízia já foi chamada algumas vezes para esse debate. Você acha que hoje nós temos uma estrutura mais moderna de atendimento à população, ou, infelizmente, ainda falta muito para avançar no Sistema Único de Saúde? Olha, eu particularmente acredito que o Sistema Único de Saúde é um processo dinâmico, com avanços e alguns tropeços que ele se reajusta, enfim, né, com alguns retrocessos, algumas dificuldades. Mas eu acredito que é um sistema que ele nasceu para dar certo. É um orgulho do nosso país, da nossa nação, pois é uma política pública de Estado, não é uma política partidária, não é uma política que nasceu para atender um segmento ou uma determinada situação epidêmica ou pandêmica. É uma política do Estado brasileiro. Portanto, ela sofrerá sempre dinamicamente avanços ou, né, dificuldades. Eu acredito que a população, olhando mais para o SUS, entendendo um pouquinho mais do SUS, certamente vai ter um plus para que esse sistema se fortaleça. Como é financiado esse sistema de saúde? São recursos das 3 esferas de governo ou só vem da União? Como é? O Sistema Único de Saúde ele é financiado pela Seguridade Social, por inúmeros impostos, por jogos prognósticos. É uma gama de impostos, sabe? E o SUS, depois de 1990, com a sua regulamentação, ele passou a ser tripartite: município, Estado e União. O gerenciamento é dos 3 órgãos. E os recursos humanos se uniram fisicamente, materialmente. Você menciona uma citação aqui que eu gostaria que você falasse o autor, que é pouca saúde, muita saúva, os males do Brasil são. Quem é o autor? 1928, Mário de Andrade. Mário de Andrade, já em Macunaíma, já falava isso? Sim. É? Sim. Foi publicado pela primeira vez, quando falou do herói sem caráter, né? Sim. E a obra, de fato, na época era fruto de estudos da mitologia e do folclore brasileiro. E há quase um século, como tu bem recordas, como tu bem recuperas e resgata a história dessa política social, política pública, que é uma das mais importantes, ao lado das outras 2 da seguridade, se somarmos com a educação, são as principais políticas públicas. Com certeza. E o Sistema Único de Saúde, inclusive, a sua estrutura é modelar, porque agora o Ministério da Justiça está pretendendo fazer um Sistema Único da Justiça, tá? Interagindo, interligando as 3 esferas de governo. Eu acho que esse é o grande sucesso. Exemplo do SUS, né? A partir da estrutura montada ao longo do tempo, com todas as vitórias e lutas, Sim. tanto do sistema quanto principalmente dos seus funcionários, dos conselhos. E, efetivamente, temos Conselho Municipal, Conselho Estadual e o Conselho Regional e Nacional. Bom, Fátima, mais alguma consideração a respeito do teu livro? Eu gostaria de, assim, mais um minutinho, só para concluir que a minha trajetória na construção do livro, como eu disse, né? Teve mais colaboração? Me apaixonei pela saúde, fiz o auxiliar de enfermagem, fiz a faculdade de assistência social, fiz saúde pública, mestrado em geografia, tudo isso na área da saúde. Então, eu posso dizer assim que eu vivi, me sustentei e me capacitei dentro da área da saúde. E o livro é uma construção de experiência, de muito estudo e de vivência.
E eu trago comigo a filosofia de que saber e não fazer é não saber. O que nós vamos fazer com toda essa bagagem que a gente aprendeu há muitas batalhas, porque na época dos movimentos sociais eu fiz parte da reforma sanitária, eu assisti, tive a oportunidade de assistir a Os criação movimentos sociais com certeza. se uniram em torno de um paradigma que era a busca de construir algo sólido para permitir mitigar, né? Nós estamos num país desigual, mitigar e principalmente desigual e cada vez mais envelhecido. Cada vez mais vamos precisar de uma estrutura de saúde pública atendendo melhor e com mais recursos cidadão, é isso? E os profissionais de saúde, no meu entendimento, são heróis, porque na pandemia nós perdemos muitos profissionais de saúde, né? Agora veio a enchente aqui no nosso país e o SUS é um sistema que ele está preparado para, né? Olha o nosso clima, olha as ações humanas sobre a natureza, enfim, né? Nós precisamos de heróis na saúde, né? Viva o SUS! Muito obrigado, Fátima Terezinha dos Santos. Sucesso com o livro. Eu acho que é uma grande contribuição e um grande resgate dessa história que é fundamental para cada um dos nossos cidadãos. Sim, e para tornar a leitura um pouquinho mais agradável, né, a gente coloca a saúde no período colonial, a saúde no período imperial, até a República e a Constituição, né? Muito obrigado, Fátima. Sucesso.